nos corredores ocultos da história, onde a filosofia encontra o mistério, repousa uma sabedoria ancestral tão poderosa que foi protegida por séculos sob o véu do simbolismo e da iniciação. Hermes Trismegisto, o lendário 3 vezes grande, não foi apenas um personagem histórico, mas a personificação de um conhecimento que atravessou as eras, desde os templos do Egito Antigo até os círculos herméticos da Renascença. Seus ensinamentos condensados nas Tabuas de Esmeralda e no Corpus Hermeticum revelam uma verdade perturbadora. O universo opera sob princípios precisos que, quando compreendidos, concedem ao iniciado as chaves para transcender as limitações da matéria. O hermetismo não é simples filosofia. É um manual operacional da realidade, um código que descreve como o mental se manifesta no físico, como o espiritual se converte em material, e como o ser humano pode participar conscientemente desse processo alquímico de criação cósmica. A primeira e mais fundamental dessas leis, o princípio do mentalismo, o todo é mente, o universo é mental, encontra hoje ressonância na física quântica, que demonstra como a consciência do observador influencia o comportamento da matéria no nível subatômico. Quando os cientistas do CERN realizam experimentos com partículas elementares, testemunhando como elas se comportam diferentemente quando observadas, estão inadvertidamente validando o que Hermes ensinou há milênios, que a realidade é um construto mental, um sonho divino no qual participamos como co-criadores. Os textos herméticos descrevem esse processo com uma precisão que desafia a cronologia convencional, falando de vibrações mentais e substância pensante, em termos que anteciparam em séculos as teorias modernas sobre o campo quântico e a estrutura holográfica do universo. Mas por que esse conhecimento foi considerado tão perigoso que precisou ser codificado em símbolos e alegorias? A resposta está no poder transformador que ele concede àqueles que o dominam. Nas escolas de mistério do Egito, onde Hermes é associado ao deus Thoth, os iniciados passavam por provas rigorosas antes de acessar os ensinamentos mais profundos. Não por elitismo, mas porque compreendiam que certas verdades, quando mal aplicadas, podem se tornar armas de destruição massiva da consciência. O princípio de correspondência, assim como em cima é embaixo, não é apenas um aforismo poético, mas uma chave para decifrar os padrões fractais que se repetem desde o átomo até as galáxias e que podem ser conscientemente replicados na transformação pessoal e social. Os manuscritos herméticos originais, muitos deles perdidos durante o incêndio da Biblioteca de Alexandria, descrevem técnicas precisas de alquimia mental que vão muito além da mera transmutação de metais. A verdadeira grande obra sempre foi a transformação do próprio iniciado, onde o chumbo da consciência comum se converte no ouro da percepção iluminada. Os 7 princípios herméticos, mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero, formam um sistema completo de entendimento da realidade que influenciou secretamente desde a cabala judaica até a maçonaria moderna, passando pelo renascentismo de figuras como Giordano Bruno e Paracelso. O mais fascinante é que a ciência contemporânea começa agora a alcançar o que os hermetistas sabiam há eras. A teoria das supercordas, com sua visão de um universo feito de vibrações, ecoa o princípio de vibração de Hermes. A física do entrelaçamento quântico, onde partículas permanecem conectadas independentemente da distância, reflete o princípio de correspondência. E a psicologia junguiana, com seus arquétipos e inconsciente coletivo, parece uma redescoberta moderna do princípio do gênero e suas dinâmicas entre forças masculinas e femininas da psique cósmica. Porém, o hermetismo vai além da mera compreensão intelectual. Seus textos mais secretos contêm exercícios práticos de respiração, visualização e vocalização destinados a alterar conscientemente os padrões vibratórios do corpo e da mente. O chamado canto das esferas, técnica que combina sons específicos com posturas corporais, tem efeitos mensuráveis sobre o sistema nervoso, sincronizando os hemisférios cerebrais e ativando a glândula pineal,
exatamente como descrito nos rituais de iniciação aos mistérios herméticos. E isso nos leva ao limiar do segredo mais bem guardado, que Hermes Trismegisto pode não ter sido um único mestre, mas uma linhagem de iniciados que preservou esse conhecimento através das eras, adaptando sua linguagem, mas mantendo intactos seus princípios fundamentais. O verdadeiro poder do hermetismo se revela quando exploramos os 7 princípios universais que Hermes Trismegisto codificou como as leis fundamentais da criação. Esses axiomas não são meras abstrações filosóficas, mas ferramentas práticas para transformar a consciência e manipular a matéria. O princípio do mentalismo, o primeiro e mais profundo, afirma que o todo é mente. Uma declaração radical que encontra eco nas descobertas da física quântica moderna. Quando os cientistas do Instituto Weizmann demonstraram que o comportamento das partículas muda conforme a observação consciente, estavam validando o que os iniciados herméticos sabiam há milênios, que a realidade é um construto mental em constante fluxo, moldado pela interação entre consciência e energia. O princípio de correspondência, assim como em cima, é embaixo, revela sua profundidade quando analisamos os fractais da natureza e os padrões holográficos do universo. Neurocientistas descobriram que a estrutura neuronal do cérebro humano espelha a rede cósmica de galáxias, enquanto físicos identificaram que as mesmas equações matemáticas governam desde o movimento dos elétrons até a órbita dos planetas. Os alquimistas medievais usavam esse princípio para desenvolver a espagiria, técnica que extraía a essência medicinal das plantas seguindo os ciclos astrológicos. Um método que a farmacologia moderna redescobre ao estudar como os ritmos circadianos afetam a potência dos compostos ativos. O princípio de vibração contém um dos segredos mais práticos do hermetismo. Quando os textos antigos afirmam que nada está parado, tudo se move, tudo vibra, estão descrevendo o que a ciência contemporânea chama de ressonância natural. Terapeutas de som hoje utilizam frequências específicas para reorganizar moléculas de água no corpo, enquanto físicos quânticos manipulam átomos usando lasers sintonizados em vibrações precisas. Os mistérios egípcios já ensinavam técnicas de vocalização que alteravam estados de consciência, métodos que agora são validados por estudos mostrando como cantos gregorianos e mantras induzem padrões cerebrais gama associados à percepção expandida. A polaridade hermética vai além do simples dualismo. O axioma: os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau, explica por que os maiores iniciados sempre unificaram aparentes contradições. Na prática, esse princípio se manifesta nas técnicas alquímicas que transformam venenos em remédios, um processo que a medicina moderna redescobre ao usar toxinas controladas em tratamentos revolucionários. Psicólogos junguianos aplicam essa sabedoria ao integrar sombra e luz na psique, enquanto físicos de partículas observam como matéria e antimatéria emergem do mesmo vácuo quântico. O princípio do ritmo revela os ciclos ocultos que governam tudo, desde as marés emocionais humanas até as eras cósmicas. Os arquitetos das catedrais góticas aplicavam esse conhecimento ao alinhar seus edifícios com os movimentos celestes, criando estruturas que ressoavam com as energias sazonais. Hoje, cronobiólogos comprovam que nossos ritmos circadianos afetam desde o metabolismo até a eficácia de medicamentos, exatamente como os alquimistas herméticos afirmavam ao sincronizar suas operações com fases lunares específicas. O princípio de causa e efeito foi distorcido ao longo dos séculos como simples karma, mas sua versão hermética original é muito mais profunda. Os textos antigos descrevem como pensamentos geram padrões energéticos mensuráveis que precedem manifestações físicas, um fenômeno que pesquisas no Instituto HeartMath agora documentam, mostrando como emoções humanas alteram o campo eletromagnético cardíaco antes mesmo de se traduzirem em ações. O princípio de gênero manifesta-se em toda a criação, não como sexo biológico, mas como forças energéticas complementares. Os antigos representavam isso através do caduceu, duas serpentes entrelaçadas em torno de um eixo central.
símbolo que hoje reconhecemos como a estrutura do próprio DNA. Biofísicos descobriram que a dupla hélice genética emite fotões que se comunicam através do corpo, um processo espantosamente similar às descrições herméticas do fogo serpentino que ascende pela coluna vertebral dos iniciados. Esses 7 princípios convergem para uma realização prática. O ser humano é um microcosmo do macrocosmo, capaz de conscientemente participar da criação da realidade. Quando compreendemos isso, percebemos que os milagres atribuídos aos mestres herméticos não eram violações das leis naturais, mas aplicações avançadas de leis que a ciência mainstream está apenas começando a descobrir. Os princípios herméticos transcendem a teoria quando aplicados como tecnologia espiritual para a evolução consciente. Os manuscritos originais da tradição, preservados em bibliotecas monásticas e coleções privadas, revelam protocolos precisos para operar a grande obra. Processo que os alquimistas medievais codificaram em símbolos enigmáticos, mas que na essência descreve a transmutação do ser humano comum em um estado de consciência iluminado. O primeiro passo nessa jornada, segundo os textos herméticos autênticos, é o domínio da atenção consciente, capacidade de direcionar e sustentar o foco mental com precisão cirúrgica. Neurocientistas do MIT descobriram que praticantes avançados de meditação desenvolvem padrões únicos de ondas gama, 40-100 Hz, no córtex pré-frontal, exatamente como descrito nos rituais de iniciação herméticos como fixação do mercúrio, onde o discípulo aprendia a estabilizar o fluxo mental caótico. O processo de visualização criativa ensinado por Hermes encontra hoje respaldo na física quântica. Quando os textos antigos falam em impregnar a imaginação com o fogo da vontade, estão descrevendo o que os experimentos com o efeito Observer demonstram, que a consciência focada influencia diretamente o comportamento da matéria em nível subatômico. Praticantes modernos que aplicam essas técnicas reportam fenômenos de sincronicidade aumentada e manifestação acelerada de objetivos, não como mágica, mas como consequência natural da ressonância entre mente individual e campo quântico universal. A alquimia verbal, outro pilar do hermetismo prático, ganha nova dimensão com as descobertas da simática moderna. Quando os iniciados pronunciavam mantras em línguas sagradas como o hebraico antigo ou sânscrito, estavam aproveitando o princípio de vibração de forma prática. Estudos com espectrografia mostram que as vogais do aramaico, língua usada nos círculos herméticos alexandrinos, geram padrões geométricos perfeitos em superfícies aquosas, estruturando a matéria em nível molecular. Não por acaso, os textos proíbem a tradução dessas fórmulas. Cada fonema foi cuidadosamente projetado para ressoar com a estrutura cristalina da glândula pineal e do sistema endócrino. A prática da transmutação emocional talvez seja a contribuição mais valiosa do hermetismo para o mundo moderno. Ao invés de suprimir emoções negativas, os discípulos aprendiam a transformá-las em energia criativa através de um processo chamado solúcio, dissolução dos padrões psíquicos cristalizados. Psicólogos da Universidade de Stanford validaram essa abordagem, mostrando que quando indivíduos observam suas emoções sem identificação, técnica chamada meta-awareness, ocorre uma reorganização espontânea dos circuitos límbicos, com um aumento mensurável da plasticidade neural. Os rituais de iniciação solar descritos nos papiros herméticos revelam conhecimentos surpreendentemente avançados sobre biofotônica. Quando os textos falam em beber a luz do meio-dia, referem-se a práticas onde os iniciados se expunham a espectros específicos de luz solar para estimular a produção de melatonina pineal e ativar estruturas cristalinas no corpo que funcionam como antenas de energia sutil. Biofísicos russos descobriram que o tecido conjuntivo humano contém estruturas semicondutoras que, quando estimuladas por certas frequências luminosas, aumentam a condutividade elétrica do sistema nervoso em até 500%. Essas técnicas convergem para o que os alquimistas chamavam de corpo de luz, um estado onde a consciência humana transcende suas limitações biológicas ordinárias. Relatos consistentes de iniciados descrevem fenômenos como bilocação, levitação e cura instantânea, que, embora pareçam milagrosos,
podem ser compreendidos como aplicações avançadas de leis naturais que a ciência mainstream ainda não domina completamente. O desafio que se apresenta ao buscador moderno não é acreditar cegamente nessas possibilidades, mas testá-las através do método hermético por excelência. Teoria e prática devem caminhar juntas, pois uma sem a outra é estéril. A jornada através dos princípios herméticos culmina em uma realização transformadora. Esse conhecimento nunca esteve confinado ao passado, mas vem sendo meticulosamente preservado para este exato momento da evolução humana. Os arquivos históricos revelam uma linhagem ininterrupta de guardiões, desde os sacerdotes do Egito Antigo até os círculos herméticos da Renascença, passando pelos monges copistas da Idade Média, que arriscaram suas vidas para proteger esses ensinamentos da destruição sistemática. Hoje, quando a física quântica redescobre o que os alquimistas sabiam sobre a natureza da realidade, e quando a neurociência valida técnicas ancestrais de expansão da consciência, percebemos que Hermes Trismegisto não foi apenas um mestre do passado, mas um arquiteto do futuro, plantando as sementes para um salto evolutivo que só agora começa a florescer. O aspecto mais revolucionário do hermetismo não está em suas complexas alegorias ou símbolos enigmáticos, mas em sua aplicação prática para a transformação social. Os manuscritos originais contêm referências claras ao que chamavam de alquimia coletiva, processo pelo qual um grupo de iniciados sincronizados poderia influenciar o campo morfogenético da humanidade. O projeto de consciência global da Universidade de Princeton, que registra anomalias em geradores de números aleatórios durante eventos de atenção massiva, fornece dados que ecoam surpreendentemente essas ideias antigas. Quando grupos meditam coletivamente com intenção unificada, criam padrões mensuráveis de ordem no caos quântico, exatamente como descrito nos rituais herméticos de harmonia das esferas. A tecnologia moderna tornou possível o que os antigos só podiam alcançar através de anos de disciplina rigorosa. Dispositivos de biofeedback de última geração permitem que qualquer pessoa visualize em tempo real seu estado de coerência cardíaca, a base fisiológica do coração puro que os textos herméticos consideravam essencial para a obra alquímica. A realidade virtual oferece ambientes controlados para práticas de visualização criativa que antes exigiam celas monásticas de isolamento. E os avanços na fotografia Kirlian estão começando a documentar o que os iniciados sempre descreveram como corpo de luz, o campo energético humano que se expande e intensifica com as práticas herméticas. Mas o verdadeiro teste do hermetismo na era moderna está em sua capacidade de resolver os dilemas contemporâneos. O princípio da polaridade oferece insights profundos para superar a divisão social, mostrando como os opostos podem ser reconciliados em sínteses superiores. O princípio de causa e efeito fornece um modelo ético para uma civilização tecnológica que ainda sofre as consequências de suas ações desconectadas. E o princípio do mentalismo, quando compreendido em sua profundidade, revela que a crise ecológica global é, em última instância, uma crise de consciência, que só pode ser curada através da mesma transformação interior que os mistérios herméticos sempre promoveram. Os sinais desse despertar coletivo já são visíveis. A explosão de interesse por meditação e mindfulness reflete um anseio intuitivo pelo autoconhecimento que os hermetistas cultivavam. O movimento transhumanista, em suas expressões mais conscientes, busca a mesma imortalidade operativa que os alquimistas perseguiam em seus Athanors. E a física quântica, ao confirmar a natureza participativa da realidade, está inadvertidamente validando o axioma central do hermetismo, que o ser humano não é espectador, mas co-criador do universo. O desafio que se apresenta agora é integrar essa sabedoria atemporal com os conhecimentos contemporâneos, criando uma síntese que honre tanto a tradição quanto a inovação. As escolas de mistério do futuro não estarão escondidas em catacumbas ou mosteiros, mas serão redes globais de indivíduos despertos, aplicando os princípios herméticos através das ferramentas da era digital. O legado de Hermes não está concluído. Está se revelando através de cada pessoa que ousa viver segundo a máxima mais profunda da Tábua de Esmeralda. O que está embaixo
é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar o milagre da coisa única. E assim, o círculo se completa. A sabedoria mais antiga torna-se a tecnologia mais avançada, e o ser humano redescobre seu direito de nascença como arquiteto consciente da realidade. O convite está feito. As ferramentas estão disponíveis. O momento é agora.